essa vida de engenho deixou muita saudade, porque hoje eu levanto de manhã, já vou lá, já abro a porta. Não gosto de deixar ele fechado. Não, não gosto. Ele ainda trabalha, mas quer dizer que trabalha pouco, né? Porque hoje que dei as mandioca, acabou-se. Tem que comprar fora, né, para fazer. Então deixou saudade, sim. Porque era alegre, era muito alegre, né? E a fumaça, aquele cheiro. Deixou muita, muita saudade. Naquele tempo, todo mundo comia a farinha. Farinha não podia faltar. Verdade pura, porque a farinha não podia faltar naquela época. Porque todo mundo comia, era o feijão e a farinha, era a maior comida aqui do nosso lugar. Milho verde, e o mais era o pirão, e o feijão, muitos caprichavam em plantar o feijão também. E então o povo, e o mais era o peixe da praia, né? A farinha com peixe a gente sempre come, desde antigamente sempre foi a farinha com pirão e vai a farinha com peixe. Isso aí toda a vida teve e não vai acabar nunca, porque quem gosta de tainha, claro, come com arroz, come com uma salada, mas em primeiro lugar está o pirãozinho. Pode ser o pirão de água, pode ser também um pirãozinho de feijão que combina muito. Então a farinha está sempre presente. Uma boa fritada de peixe, uma boa fritada, um caldo de peixe. Da farinha de mandioca se faz muita coisa. Beiju, a coruja de massa, o cuscuz, pirão, a mingola. Quem não se emociona quando entra num engenho de farinha? Numa farinhada e sente aquele cheiro da farinha sendo torrada e aquelas pessoas ali todas reunidas, as risadas, os sons do trabalho, né? Do ritual do trabalho, seja descascando uma mandioca, seja o fogo, né, do forno, seja... É muito sensorial, né? Para mim, essa emoção que faz com que as pessoas venham a Santa Catarina, até visitantes, e nunca mais esqueçam, né? Quem um dia pisou no engenho de farinha é de fora, ou enfim, quem nasceu pisando nesse engenho de farinha, sentindo essa mágica, né? Porque é mágico, né? Tá dentro de um engenho de farinha. Hoje, é claro que nós não temos famílias em Bombinhas que vivem somente da farinhada. Isso é a manutenção desse patrimônio, dessa vivência, dessa experiência de vida dessas famílias. E elas estão se voltando novamente para isso. Existe a preocupação de deixar esses saberes para os filhos, para os netos, para a comunidade, até para os alunos das escolas públicas, porque esses engenhos eles também recebem a comunidade escolar. Uma coisa que me deixa muito feliz é saber que muitas famílias
que foram criadas na lida de engenho e que tiveram que se desfazer desses engenhos, né, ao longo da vida, elas estão se voltando a novamente poderem exercer atividades dentro de engenho. Seja comprando a mandioca, indo fazer farinha no engenho do vizinho, da família amiga, seja por comprar engenhos de farinha e montarem nas suas terras para continuarem farinhando. Isso me deixa muito contente. Que as pessoas que nascem hoje nas comunidades detentores dos engenhos de farinha e têm a oportunidade de vivenciar junto com seus pais, seus avós, que viveram isso muito no outro aspecto, né, muito mais do cotidiano do trabalho, da subsistência, né, da sobrevivência, né, essas famílias há 100 anos atrás, 200 e até a década de 70, né, faziam farinha para viver, para vender, para comer, né. O que marcou muito foi quando meu avô teve AVC. Era tipo, sempre meu avô que forneava, meu pai acompanhava, mas não sabia. Foi tipo ver meu pai acordar de madrugada, fazer fogo junto com a minha avó, logo depois que meu avô teve AVC. E meu pai tipo meio que não foi foi natural assim, passar a geração, mas meio que foi obrigatório. Ver tipo meu pai pegar no tranco, sabe? Tipo, não, agora vai ter que ser tu. Meu avô teve AVC, ele não consegue mais fornear e não tinha mais ninguém. A avó, ela ficava um pouco debilitada e tal, porque querendo ou não fornear é muito peso, muito calor, é muito exaustivo, e meu pai teve que tomar as costas. E isso foi o que me marcou, ele falou, não, tem que levar pra frente, senão você acaba. E aí virava toda aquela alegria toda da família ajudando a raspar, a ajudar, né, a fazer a mandioca em si. E aí daí que eu pego a lembrança, deu ajudando a colher, que a gente tinha roça ainda, a colher lá na roça, trazer de balaia e botar aqui. E essa é a lembrança assim que me vem de quando eu comecei. Aí ia pro morro, arrancava mandioca, trazia 2 carradas, botava em casa para, porque às vezes tinha outro que precisava do engenho, né? Não se podia embrumar muito. Então, vinha às vezes 2, 3 mulheres. Aquelas que a gente falava vinha outro dia ajudar para pegar a massa para fazer o beiju. Então elas vinham e raspavam, 4 mulheres raspam, mas tem que ter faca para tirar a primeira casquinha de cima. Depois que ela fica branquinha, aí já tá bom. As pessoas iam raspar mandioca e aquelas pessoas que estavam raspando mandioca já tinham o seu direito na massa para fazer o beiju. Mandioca mesmo do tabuleiro era boa de raspar, a gente raspava na tarde, conversava. Às vezes tinha uma mais nova, cantava. O engenho da farinha precisa 3 cantador, um pro forno e um pra prensa, o melhor pro cevador. Tem a raspagem, que a gente raspa em 1, 2 dias ali, dependendo de quanto for. Lava, né, no caso. Aí a gente ceva, prensa. Depois da prensa a gente peneira. E da peneira a gente passa pelo forno. E tá pronta a farinha. Porque, né, a farinha é pesada para trabalhar com ela, né? Porque se arranca. Põe o carro. Quando é longe tem que buscar de carro de boi. Chega que tira, abaixa tudo para raspar. Depois de raspada tem que lavar na água para depois cevar. Tira dali, botava nos tipitim, que naquele tempo tinha uns tipitim de taquara. Botava a massa ali dentro, vai botar para imprensar. É bastante serviço. Aí se botar pouco fogo, a farinha fica um polvilho. Se botar pouco fogo. Se botar bastante fogo, ela engrossa, ela fica um arião. E aí cada família tem o seu tipo. Eu gosto com mais fina, eu gosto mais grossa. O pessoal que faz pirão d'água já não gosta muito polvilhada. Tipo, eu vejo pelo meu pai, é muito polvilho nessa farinha. Não fica um pirão gostoso.
Aí eles gostam de uma farinha mais grossa. Mais areadinha. Quem não tem aquele raspador, tocada a água, a gente tinha um aqui também, tocada eletricidade, mesmo tendo ele, tem que raspar ainda na mão, limpar ele. As mulheres raspam. Raspa, ajuda a cevar. A mandioca Faz o café. faz o café, isso é verdade. Faz o café, faz o almoço, meio-dia. É assim. Aquele, como é? Tem um arroz e o outro que é o que nós usamos hoje, comemos muito, esse macarrão. Não se falava em macarrão. Era no pirão. Pirão. Mas não era macarrão, não. Pirão de farinha. Peixe ensopado, caldo de peixe bem preparado, mas ainda tinha que fazer o pirão. Escaldadinho, ficava gostoso. Tudo naquele tempo. A farinha dava para tudo. Tinha farinha, tinha tudo. Não pode faltar. Farinha na mesa não pode faltar. Mesmo que não é para fazer o pirão, mas uma farofa, uma coisa qualquer, dependemos da farinha. Não pode faltar. Faz parte da minha vida, porque a gente se criou vendo os pais fazer, depois a gente foi aprendendo a fazer. A farinha, para mim, é por tudo, assim, é um pirão, dá de fazer um bolo de farinha se quiser fazer farofa, eu amo a farofa. A farofa, para mim, a preferida é a farofa, amo mesmo. Dá de fazer bastante coisa com farinha. Dá de fazer rosca de massa, pode botar no lugar da massa, botar farinha, eu faço. Dá uma rosca que é uma maravilha. Só vai o tempero, né? Dá pra uma porção de coisa. Pra mim, banana frita com ovo e farinha. É, bom. Não tem. É a melhor. Melhor, essa É o que eu mais como. Não dá. Acho que ganha de todas as outras, assim. O beiju é uma massa que vem da mandioca e depois de passar pela prensa, a gente salga ou tempera com erva doce, com cravo, com açúcar. Tanto faz doce como salgado. Leva ao forno, faz ele e depois torra e toma com café. Bota um doce nele e come. É bom. Eu amo. Isso aí faz parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, como pescador, como trabalhador de engenho, que faz isso também, que nós já trabalhamos muito na roça também, já fizemos muita farinha na época do meu pai. E a gente não tinha engenho, mas trabalhava para outras pessoas, igual ali o senhor Roberto, a dona Rosa. Então a gente trabalhava lá, fazia farinha e depois vinha para a praia para fazer a pesca da tainha, que era no mês de maio que começava. Terminava a farinha e vinha começar a pesca da tainha. Então tinha que ter farinha já prontinha. Para começar a pesca tinha que ter farinha pronta no paiol, né? Para comer. Tem que ter farinha. Qualquer comida tem que ter farinha. Tem que ter farinha na mesa, assim. Fazer farofa, beleza? Fazer um pirãozinho, né? É diferente, é uma farinha diferente. Fazer um pirãozinho. Tem que ter, sim. É obrigada a ter. A história do Instituto Boi Mamão, ela começa justamente com essa intenção de salvaguardar os engenhos de farinhas de Bombinhas. Foi, assim, um amor à primeira vista. Eu gostava dessa arquitetura e isso, lá na frente, se transforma em uma instituição. A partir do primeiro engenho que foi adquirido, em seguida, uma organização foi criada justamente para preservar o que ainda era visível na comunidade depois da emancipação. E os engenhos estavam aí para ser cuidados e preservados. E por essa ação da instituição ser uma guardiã dessas vidas de engenho,
é que somos um dos proponentes de uma proposta de registro, de salvaguarda dos saberes tradicionais associados aos engenhos de farinha da Rede Catarinense de Engenhos, que tramita na Fundação Catarinense de Cultura e no IFAM, a nível de Brasil, para que essa cultura seja reconhecida como patrimônio brasileiro. A educação precisa trazer o patrimônio cultural para a escola, para que as crianças vivam essa cultura que é tão importante hoje, que foi tão importante para os nossos pais, para os nossos avós, para que ela permaneça viva. E a importância disso é que eles vivam isso, que não fique só na sala de aula, mas que eles também falem para a família. Nós temos alunos de diferentes cidades, estados e até países. E eu penso que a minha missão enquanto professora é fazer com que essa cultura patrimonial não se perca. Meu bisavô Cantalice, ele contava cada história assim que a gente ficava de boca aberta, que tipo, não é possível. Foi ele. Foi um cara bem inspirador para mim, e eu creio que para meu pai, para o meu tio também, pelo simples motivo de ele contar as histórias, de como funcionava antigamente os engenhos, que ele vivia no Quilombo e já viu engenhos tocados a água, que eu não consigo imaginar ainda, engenhos tocados a boi, tipo uma canga de boi andando dentro do engenho, eu nunca presenciei, nunca vi. É muito lindo. Meu Deus, tem um neto que ajuda assim. E ele faz, ele gosta disso aí, de fazer, eu sei que ele gosta. Encher o tipitim de massa, botar na prensa e botar a mandioca no coxo, ali para cevar. Ajudar, ele ajuda direto. Gosta também. Faz com vontade mesmo, trabalhar. Tem que ir tocando, tem que ir indo, tem que ter as famílias novas vir já indo fazendo também para ficar, né? Os mais velhos vão cansando, senão depois fica só lembrança. Fica só lembrança, aí você acaba, aí os mais novos não sabem nem como é que é um engenho. No século XXI, a gente precisa muito desses saberes e conhecimentos tradicionais como resiliência, né? Do ponto de vista da cultura e até da espiritualidade, né? De garantir a conexão com essa ancestralidade, né? De ligação com a terra, com a agricultura, com a culinária, né, de onde vêm nossos alimentos ancestrais. Então, isso, a farinhada, né, ela reúne, mobiliza as comunidades, as famílias e fazem essa conexão, né, do passado com o presente. Tudo isso serve para que a gente pelo menos entenda um pouquinho da história, né? Tudo isso faz parte da nossa identidade. A gente tem a opção depois, com isso tudo, com esse resultado, com esses projetos, no mínimo entender, beleza, aconteceu isso daqui, chegamos até aqui, era assim que acontecia, e a gente, a partir dali, entendendo tudo que aconteceu, temos a opção de escolher o que a gente quer daqui para frente, né? Hoje acredito que com os projetos que a gente desenvolve, com os programas, esses projetos acabaram mostrando para a comunidade uma grande sensibilização para eles se verem retratados, para eles de alguma forma sentirem que aquilo que eles faziam, por mais entre aspas simples que sejam, eles têm uma importância muito grande, representa a identidade deles, representa a identidade dessa cidade. Para mim hoje participar, apoiar enquanto servidora pública, enquanto presidente da Fundação de Cultura, apoiar a manutenção desse patrimônio é algo muito gratificante. Até porque eu faço parte dessa comunidade. Eu frequento engenhos de farinha desde muito criança. Ter a oportunidade de fazer com que o engenho do Miminho, o engenho da Japariga, seja um espaço de cultura, é uma satisfação pessoal para mim.
Hoje a gente está aqui, ó, no engenho de farinha, um espaço público de memória, aberto à comunidade. Eu lembro muito da lida com meu irmão, dentro, né, com meu avô, e isso me traz uma bagagem, um olhar totalmente diferente. É muito mais do que olhar só a planilha, é muito mais que só olhar o resultado que aquilo vai ter. Não é só sobre o meu avô, sobre a minha família, é sobre a Dona Rosa, é sobre o tio Belinho, é sobre a comunidade, sabe? Eu acho que eu consigo ajudar de uma outra forma, de um outro jeito. Pode começar ou não? Pode. Meu nome é Suel Gonzaga de Melo, tenho 82 anos. Agora sou da cultura aqui de Engenho de Farinha, aqui do município de Bombinhas. É isso? Trabalhando no engenho da minha avó. A minha avó tinha engenho de farinha, nós fazia farinha lá. Com idade de 15 anos, trabalhava lá com meu pai. Eu estava trabalhando na roça. Aí eu montei esse engenho para mim. Antigamente o engenho era tudo a boi, o boi que fazia tudo, forneava, o boi cevava, o boi fazia tudo. E eu queria botar isso aqui a boi, mas não encontrei a bulandeira. Tem que ter a bulandeira, né? Pra botar boi. Ele gostava muito do carro de boi. Ele gostava muito do carro de boi. Eu acho que de todo o processo da farinhada, o que ele mais gostava era o ato de pegar o carro de boi. Ele falava que tinha que cantar. Quanto mais ele cantava, melhor. Esse sentimento é grande, é um fardo grande também, porque é toda uma responsabilidade. E eu me sinto alegre, privilegiado. Com toda essa mudança na cidade, a gente viu que já sim, terminou bastante os engenhos, ficou pouquinho, porque era bastante engenho. Agora já tem bem pouquinho, né? Está terminando, mas pouco que tem que manter, né? Eu acho que é isso. E a gente fica triste terminar, acabar tudo. Acho que é isso. Eu sempre digo que a comunidade precisa manter a sua tradição para si. Se ela mantém para si, outros vão ver isso também. Nos dias de hoje, onde a gente tem tanta, né, a gente está vivendo aí no século XXI, tanta tecnologia, você entrar num local que tem ali uma engenharia tão simples, né? Mas que ao mesmo tempo é uma tecnologia milenar, né? Porque se você for pensar, desde a domesticação da mandioca, são 10 mil anos de história. Eu vejo que no futuro, esses espaços, eles vão ser os grandes guardiões da memória de Bombinhas. Os grandes guardiões da nossa história, da nossa cultura tradicional. Se acabar o engenho, ninguém vai acabar o engenho, é só comprar tudo e não tem mais nada, não tem. Acaba a cultura. Acaba a cultura, acaba com tudo. Às vezes eu fecho os olhos e eu relembro tudo aquilo da minha infância. E eu sinto saudade. Fica aquela saudade. Os amigos vinham conversar, vinham comer beiju. Era muito bom. Hoje mudou tudo. As bombas mudou tudo. Para mim é muito importante, porque a gente não está aqui para sempre. Um dia eles vão olhar uma foto, vão lembrar e vão dizer assim, a minha mãe fazia isso, a minha mãe ensinou isso. Entendeu? Então, guardar na lembrança, deixar os filhos crescer e ver, para também ter guardado com ele, é muito importante mesmo, para que nunca morra essa tradição, né?
Esse é meu avô. Esse aqui é meu mestre. O tradicional engenho de farinha tornou-se um ponto de encontro entre identidades culturais e camadas sociais diversas, entre o passado e o presente dessas comunidades e pessoas, entre diversas áreas como agricultura, culinária, nutrição, arte, arquitetura, e diversas dimensões, sejam econômicas, culturais e sociais, sejam ambientais ou religiosas. O engenho tornou-se um símbolo de resistência cultural. Ninguém pode arrancar